A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 17. Levanto alguns milhões de quilos. O mais horrível era que eu podia ver a semelhança de família. Atlas tinha a mesma expressão régia de Zoe, o mesmo olhar frio e orgulhoso que ela às vezes exibia quando estava com raiva, embora nele parecesse milhares de vezes mais malévolo. Ele era todas as coisas com as quais eu havia originalmente antipatizado em Zoe, sem nenhuma das qualidades que eu viera a apreciar. "Liberte Ártemis!" exigiu Zoe. Atlas aproximou-se da deusa acorrentada. "Talvez você queira assumir o céu no lugar dela, então? Fique à vontade." Zoe abriu a boca para falar, mas Ártemis disse: "Não! Não ofereça isso, Zoe! Eu a proíbo!" Atlas sorriu afetado. Ajoelhou-se ao lado de Ártemis e tentou tocar-lhe o rosto, mas a deusa o mordeu, quase arrancando-lhe os dedos. Exultou Atlas. "Está vendo, filha? A senhora Ártemis gosta de seu novo trabalho. Acho que vou fazer todos os olimpianos se alternarem carregando meu fardo quando o senhor Cronos for o rei novamente e este for o centro do nosso palácio. Vai ensinar um pouco de humildade àqueles fracotes." Olhei para Annabeth. Ela tentava desesperadamente me dizer algo. Acenou com a cabeça na direção de Luke, mas tudo o que eu conseguia fazer era olhar para ela. Eu não havia percebido antes, mas alguma coisa nela mudara. Seu cabelo louro agora estava mesclado de cinza. "De segurar o céu", murmurou Thalia, como se tivesse lido minha mente. "O peso devia tê-la matado." "Não entendo", disse eu. "Por que Ártemis não pode simplesmente soltar o céu?" Atlas riu. "Como você sabe pouco das coisas, meu jovem. Este é o ponto em que o céu e a terra primeiro se encontraram, onde Urano e Gaia deram à luz seus poderosos filhos, os titãs. O céu ainda anseia em abraçar a terra. Alguém precisa mantê-lo à distância. Caso contrário, ele desabaria sobre este lugar instantaneamente, achatando a montanha e tudo num raio de 100 léguas. Uma vez que você assuma o fardo, não tem como escapar." Sorriu Atlas. "A menos que alguém o assuma em seu lugar." Ele se aproximou de nós, estudando Thalia e eu. "Então, são esses os melhores heróis de agora, é? Não são um desafio muito grande." "Lute conosco", desafiei, "e vamos ver." "Os deuses não lhe ensinaram nada. Um imortal não luta com um mero mortal diretamente. Está abaixo de nossa dignidade. Luke vai esmagá-lo em meu lugar." "Então você é outro covarde", disse eu. Os olhos de Atlas brilharam de ódio. Com dificuldade, ele voltou a atenção para Thalia. "Quanto a você, filha de Zeus,
Parece que Luke estava enganado a seu respeito. Eu não estava enganado, conseguiu dizer Luke. Ele parecia terrivelmente fraco e pronunciava cada palavra como se isso lhe causasse dor. Se não o odiasse tanto, eu quase teria sentido pena dele. Talia, você ainda pode se juntar a nós. Chame o Ofiotauro. Ele virá até você. Veja. Ele agitou a mão, e perto de onde estávamos surgiu um tanque de água, um pequeno lago cercado de mármore negro, grande o suficiente para o Ofiotauro. Eu imaginei Bessie naquele tanque. Na verdade, quanto mais pensava, mais tinha certeza de que podia ouvir Bessie mugindo. Não pense nele! De repente, a voz de Grover estava dentro da minha cabeça. A conexão empática. Eu podia sentir suas emoções. Ele estava à beira do pânico. Estou perdendo Bessie! Bloqueie os pensamentos! Tentei esvaziar minha mente. Tentei pensar em jogadores de basquete, em skates, nos diferentes tipos de doce da loja em que mamãe trabalhava. Qualquer coisa, menos Bessie. Talia, chame o Ofiotauro, insistiu Luke, e você será mais poderosa que os deuses. Luke! A voz dela estava cheia de dor. O que aconteceu com você? Não se lembra de todas aquelas nossas conversas? Todas as vezes em que amaldiçoamos os deuses? Nossos pais não fizeram nada por nós. Eles não têm o direito de governar o mundo. Talia sacudia a cabeça. Liberte Annabeth! Deixe-a ir! Se você se juntar a mim, prometeu Luke, pode ser como nos velhos tempos, nós três juntos, lutando por um mundo melhor. Por favor, Talia, se você não concordar... A voz dele falhou. É minha última chance. Ele vai usar o outro método se você não concordar. Por favor. Eu não sabia a que ele se referia, mas o medo em sua voz soava suficientemente verdadeiro. Eu acreditava que Luke estivesse correndo perigo. A vida dele dependia de Talia juntar-se à sua causa, e eu receava que Talia acreditasse nisso também. Não, Talia! Advertiu Zoe. Precisamos combatê-los! Luke agitou a mão novamente, e um fogo surgiu, um braseiro de bronze, como o que havia no acampamento, uma chama de sacrifício. Talia, disse eu. Não. Atrás de Luke, o sarcófago de ouro começou a brilhar. Com isso, vi imagens na névoa em toda a nossa volta, muros de mármore negro se erguendo, as ruínas se tornando completas, um lugar belo, terrível, levantando-se ao nosso redor, feito de medo e sombras. Vamos erguer o Monte Otris bem aqui, disse Luke, numa voz tão forçada que mal parecia a dele. Mais uma vez, ele será mais forte e maior que o Olimpo. Olhe, Talia, nós não somos fracos. Ele apontou na direção do oceano, e meu coração se afligiu. Marchando montanha acima, da praia em que o Princesa Andrômeda estava ancorado, vinha um grande exército, víboras e lestrigões, monstros e meio-sangues, cães infernais, arpias e outras coisas que eu não sabia nem sequer nomear. O navio inteiro devia ter sido esvaziado, pois havia centenas, muitos mais do que eu vira a bordo no último verão, e eles vinham marchando em nossa direção. Em alguns minutos estariam ali. Isso é só uma amostra do que está por vir, disse Luke. Logo nós estaremos prontos para a invasão do acampamento meio-sangue. E depois, do próprio Olimpo. Tudo o que precisamos é da sua ajuda. Por um momento terrível, Talia hesitou. Ela olhava fixamente para Luke, os olhos cheios de dor. Como se a única coisa que quisesse no mundo fosse acreditar nele. Então ela apontou sua lança. Você não é Luke! Eu não o conheço mais! Sim, conhece, Talia, implorou ele. Por favor, não me faça...
Não faça com que ele destrua você. Não havia tempo. Se aquele exército chegasse ao topo da colina, seríamos subjugados. Encontrei os olhos de Annabeth novamente. Ela assentiu. Olhei para Thalia e Zoe e concluí que não seria a pior coisa do mundo morrer lutando ao lado de amigos assim. Agora! Disse eu. Juntos, atacamos. Thalia foi direto para Luke. O poder de seu escudo era tão grande que os guarda-costas dele, que eram mulheres dragão, fugiram em pânico, deixando cair o caixão de ouro e largando-o sozinho. Mas, apesar de sua aparência doentia, Luke ainda era rápido com a espada. Ele rosnou como um animal selvagem e contra-atacou. Quando sua espada, morde-costas, encontrou o escudo de Thalia, uma bola de raios surgiu entre eles, fritando o ar com fios amarelos de energia. Quanto a mim, fiz a coisa mais estúpida da minha vida, o que dizia muito de mim. Ataquei o Titã Atlas. Ele riu quando me aproximei. Uma imensa lança apareceu em suas mãos. Seu terno de seda transformou-se em uma armadura grega completa. Avante, então! Percy! Gritou Zoe. Cuidado! Eu sabia sobre o que ela estava me avisando. Kiron havia me dito fazia muito tempo. Os imortais são refreados por antigas regras, mas um herói pode ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que tenha coragem. Uma vez que eu atacasse, porém, Atlas estaria livre para reagir, com todo o seu poder. Brandi minha espada e Atlas me lançou para um lado com a haste de sua lança. Voei pelo ar e bati ruidosamente num muro negro. Não era mais a névoa. O palácio estava se erguendo, tijolo por tijolo. Estava se tornando real. Tolo! Gritou Atlas alegremente, desviando uma das flechas de Zoe. Achou que só porque desafiou aquele insignificante deus da guerra podia ser páreo para mim? A menção a Ares fez um choque percorrer meu corpo. Tentei me livrar do atordoamento e voltei a atacar. Se eu conseguisse chegar àquele tanque de água, poderia dobrar minhas forças. A ponta da azagaia veio em minha direção como uma foice. Ergui contra a corrente, planejando cortar a arma pela haste. Mas meu braço parecia de chumbo. Minha espada, de repente, pesava 1 tonelada. E eu me lembrei do aviso de Ares, falado na praia, em Los Angeles, tanto tempo atrás. Quando mais precisar dela, sua espada irá desapontá-lo. Não agora, implorei, mas de nada adiantou. Tentei me desviar, mas a lança me acertou no peito e me lançou pelo ar como um boneco de pano. Desabei no chão, a cabeça girando. Olhei para cima e descobri que estava aos pés de Ártemis, ainda fazendo imenso esforço sob o peso do céu. Corra, garoto! Disse-me ela. Você precisa correr! Atlas não tinha pressa em vir me pegar. Minha espada deslizara para a beira do precipício. Deveria reaparecer em meu bolso, talvez em alguns segundos. Mas isso não tinha importância. Eu estaria morto a essa altura. Luke e Thalia lutavam como demônios, raios disparando em torno deles. Annabeth estava caída no chão, tentando desesperadamente soltar as mãos. Morra, heróizinho, disse Atlas. Ele ergueu a lança para me empalar. Não! Gritou Zoe, e uma porção de flechas de prata surgiram na fenda na axila da armadura de Atlas. Ai! Gritou ele, voltando-se na direção da filha. Levei a mão ao bolso e senti que contra-corrente estava ali de volta. Mas eu não podia lutar contra Atlas, nem mesmo com uma espada. E então, um calafrio desceu pelas minhas costas. Lembrei-me das palavras da profecia. A maldição do Titã, deve sustentar. Eu não podia esperar vencer Atlas.
Mas havia alguém que talvez tivesse uma chance. O céu, eu disse à deusa. Passe-o para mim. Não, garoto, replicou Ártemis. Sua testa porejava um suor metálico, como mercúrio. Você não sabe o que está pedindo. Ele vai esmagá-lo. Annabeth aguentou. Ela mal conseguiu sobreviver. E tinha o espírito de uma verdadeira caçadora. Você não vai resistir tanto tempo. Vou morrer de qualquer forma, disse eu. Me passe o peso do céu. Eu não esperei sua resposta. Peguei contra a corrente e cortei-lhe as correntes. Então, pus-me ao lado dela e me apoiei em um joelho, com as mãos estendidas para mim. Toquei as nuvens frias, pesadas. Por um momento, Ártemis e eu seguramos o peso juntos. Era a coisa mais pesada que eu já suportara, e tive a sensação de estar sendo esmagado debaixo de 1000 caminhões. Achei que fosse desmaiar por causa da dor, mas respirei fundo. Eu posso fazer isso. Então, Ártemis largou o fardo e eu o segurei sozinho. Mais tarde, eu tentei muitas vezes explicar o que senti. Não consegui. Cada músculo em meu corpo parecia estar em fogo. Tinha a sensação de que meus ossos estavam se dissolvendo. Eu queria gritar, mas não tinha forças para abrir a boca. Comecei a afundar cada vez mais no chão, o peso do céu me comprimindo. Lute! Disse a voz de Grover dentro da minha cabeça. Não desista! Concentrei-me em respirar. Se conseguisse ao menos manter o céu no alto por mais alguns segundos. Pensei em Bianca, que dera a vida para que pudéssemos chegar até ali. Se ela pôde fazer isso, eu podia segurar o céu. Minha visão embaçou, tudo se tingindo de vermelho. Eu via lampejos da batalha, mas não tinha certeza se estava vendo com clareza. Lá estava Atlas, com a armadura, espetando com sua lança, rindo de forma insana enquanto lutava. E Ártemis, um borrão prateado. Ela segurava 2 facas de caça medonhas, ambas tão compridas quanto seu braço, e as brandia selvagemente contra o titã, desviando-se dos golpes dele e saltando com incrível graça. Ela parecia mudar de forma enquanto se deslocava. Era um tigre, uma gazela, um urso, um falcão. Ou talvez fosse apenas meu cérebro febril. Zoe disparava flechas contra o pai, mirando as fendas em sua armadura. Ele rugia de dor cada vez que uma delas alcançava o alvo, mas elas o afetavam como ferroadas de abelha. Só serviam para deixá-lo mais furioso e ele continuava lutando. Talia e Luke se enfrentavam lança contra espada. Raios ainda faiscando em torno deles. Talia forçava Luke a retroceder com a aura de seu escudo. Nem ele era imune ao seu efeito. Ele recuou, estremecendo e grunhindo de frustração. Renda-se! Gritou Talia. Você nunca conseguiu me vencer, Luke! Ele mostrou os dentes. Vamos ver, minha velha amiga. O suor escorria pelo meu rosto. Minhas mãos estavam escorregadias. Meus ombros teriam gritado de agonia se pudessem. Parecia que as vértebras na minha coluna estavam sendo soldadas por um maçarico. Atlas avançava, coagindo Ártemis. Ela era rápida, mas a força dele era indestrutível. Sua lança bateu na terra em que Ártemis pisava uma fração de segundo antes e abriu uma fissura na pedra. Ele saltou sobre a fenda e continuou a persegui-la. Ela o estava trazendo de volta para onde eu estava. Prepare-se! Ela falou em minha mente. Eu estava perdendo a capacidade de pensar em meio à dor. Minha resposta foi algo como... Ai! Au! Você luta bem para uma garota. Riu Atlas, mas não é páreo para mim. Ele fez uma finta com a ponta da lança e Ártemis desviou-se.
Eu vi o que ele faria. A lança de Atlas varreu o ar e acertou as pernas de Ártemis, tirando-a do chão. Ela caiu e Atlas ergueu a ponta da lança para o golpe final. Não! Gritou Zoe. Ela saltou entre o pai e Ártemis e disparou uma flecha direto na testa dele, que se alojou como um chifre de unicórnio. Atlas berrou de fúria, tirou a filha do caminho com as costas da mão, lançando-a pelos ares em direção às rochas negras. Eu queria gritar seu nome, correr para ajudá-la, mas não podia falar, nem me mover. Não conseguia nem ver onde Zoe caíra. Então, Atlas voltou-se para Ártemis com uma expressão de triunfo. Ela parecia ferida. Não se levantou. O primeiro sangue a correr numa nova guerra. Regozijou-se Atlas, e então desceu a lança. Tão rápida quanto o pensamento, Ártemis agarrou a haste da arma, que atingiu o solo bem ao lado dela. A deusa a puxou para trás, usando-a como uma alavanca, chutando o titã e mandando-o pelos ares acima dela. Eu vi que ele vinha caindo na minha direção e percebi o que iria acontecer. Afrouxei a força em meus braços e quando Atlas desabou sobre mim, não tentei me segurar. Deixei-me ser empurrado e rolei para longe. O peso do céu caiu sobre as costas de Atlas, quase esmagando-o, até ele conseguir se colocar de joelhos, lutando para sair de sob o peso esmagador do céu. Mas era tarde demais. Não! Ele gritou tão alto que sacudiu a montanha. De novo, não! Atlas ficou preso sob seu antigo fardo. Tentei me pôr de pé e voltei a cair, atordoado pela dor. Parecia que meu corpo estava pegando fogo. Thalia acuou Luke até a beira do precipício, mas eles ainda lutavam perto do caixão de ouro. Thalia tinha lágrimas nos olhos. Luke tinha um corte sangrando no peito e seu rosto pálido brilhava de suor. Ele investiu contra Thalia e ela o atingiu com o escudo. A espada de Luke voou de suas mãos e retiniu nas pedras. Thalia encostou a ponta da lança em sua garganta. Por um momento, fez-se silêncio. Então? Perguntou Luke. Ele tentava esconder, mas eu podia perceber o medo em sua voz. Thalia tremia de fúria. Atrás dela, Annabeth aproximou-se tropeçando, finalmente livre de suas amarras. Seu rosto estava machucado e sujo. Não o mate! Ele é um traidor! Disse Thalia. Um traidor! Em meu atordoamento, percebi que Ártemis não estava mais comigo. Ela havia corrido na direção das pedras negras onde Zoe caíra. Vamos levar Luke de volta, pediu Annabeth. Para o Olimpo. Ele será útil. É isso que você quer, Thalia? Debochou Luke. Voltar para o Olimpo em triunfo? Agradar a seu pai? Thalia hesitou e Luke, num gesto desesperado, tentou agarrar-lhe a lança. Não! Gritou Annabeth. Mas era tarde demais. Sem pensar, Thalia chutou Luke. Ele perdeu o equilíbrio, o terror estampado no rosto, e então caiu. Luke! Gritou Annabeth. Corremos para a beira do precipício. Lá embaixo, o exército vindo do Princesa Andrômeda havia parado, perplexo. Eles olhavam a forma desarticulada de Luke nas pedras. Apesar do ódio que sentia por ele, não suportava ver aquilo. Queria acreditar que ele ainda estava vivo, mas isso era impossível. A queda fora de pelo menos 15 metros e ele estava imóvel. Um dos gigantes ergueu os olhos e grunhiu. Matem-nos! Thalia estava imobilizada pelo pesar, as lágrimas correndo pelo rosto. Puxei-a para trás no momento em que uma onda de lanças passava sobre nossas cabeças. Corremos para as pedras, ignorando as pragas e as ameaças de Atlas ao passarmos por ele.
Ártemis! Gritei. A deusa ergueu os olhos, o rosto quase tão tomado pela dor quanto o de Thalia. Zoe jazia nos braços da deusa. Ela respirava. Os olhos estavam abertos. No entanto... A ferida está envenenada, disse Ártemis. Atlas a envenenou? Perguntei. Não, respondeu a deusa. Atlas não. Ela nos mostrou a ferida na lateral do corpo de Zoe. Eu tinha quase esquecido seu confronto com Ladon, o dragão. A mordida fora muito pior do que Zoe nos fizera pensar. Eu mal conseguia olhar o ferimento. Ela entrara numa batalha contra o pai com um corte horrível, já minando suas forças. As estrelas, murmurou Zoe. Não consigo vê-las. Néctar e ambrosia, disse eu. Venham, precisamos conseguir um pouco para ela. Ninguém se mexeu. A dor pairava no ar. O exército de Cronos estava logo abaixo da elevação do terreno. Até mesmo Ártemis estava chocada demais para se mover. Poderíamos ter encontrado nosso fim bem ali, mas nesse momento ouvi um estranho zumbido. No instante em que o exército de monstros alcançava o topo do morro, um Sopwith Camel descia subitamente do céu. Fiquem longe da minha filha! Gritou o Dr. Chase, e suas metralhadoras ganharam vida, crivando o solo com buracos de balas e fazendo dispersar, assustado, o grupo de monstros. Pai! Gritou Annabeth, incrédula. Corram! Gritou ele de volta, sua voz se tornando mais baixa à medida que o biplano passava acima de nossas cabeças. Isso arrancou Ártemis de seu pesar. Ela ergueu os olhos para o avião antigo, que agora fazia a volta para mais um bombardeio. Um homem de coragem! Disse ela, com contrariada aprovação. Venham! Precisamos tirar Zoe daqui! Ártemis levou a trompa de caça aos lábios e seu som claro ecoou pelos vales de Merin. Os olhos de Zoe tremulavam. Aguente firme, disse eu. Tudo vai ficar bem. O Sopwith Camel desceu novamente. Alguns gigantes atiraram lanças e uma delas passou direto entre as asas do avião, mas as metralhadoras chamejaram. Percebi atônito que, de alguma forma, o Dr. Chase devia ter conseguido bronze celestial para fabricar seus projéteis. A primeira fila de mulheres cobras gemia, enquanto a saraivada vinda das metralhadoras as transformava em pó amarelo sulfuroso. Aquele é... o meu pai, disse Annabeth, perplexa. Não tínhamos tempo para admirar sua técnica de voo. Os gigantes e as mulheres cobras já estavam se recuperando da surpresa. O Dr. Chase logo estaria em apuros. Nesse exato momento, porém, a lua brilhou e uma carruagem de prata surgiu no céu, puxada pelos mais lindos cervos que eu já tinha visto. Pousou bem ao nosso lado. Subam! Disse Ártemis. Annabeth me ajudou a colocar Thalia a bordo. Então, ajudei Ártemis com Zoe, envolvendo-a num cobertor enquanto Ártemis assumia as rédeas, e a carruagem disparava céu adentro, se afastando da montanha. Como o trenó do Papai Noel, murmurei, ainda atordoado em razão da dor. Ártemis olhou para mim por um momento. De fato, jovem meio-sangue, e de onde você acha que veio essa lenda? Vendo-nos em segurança, o Dr. Chase deu a volta com seu biplano e nos seguiu como uma escolta de honra. Deve ter sido uma das coisas mais estranhas já vistas. Mesmo para a área da Baía de São Francisco, uma carruagem voadora prateada, puxada por cervos e escoltada por um Sopwith Camel. Atrás de nós, o exército de Cronos rugia em fúria, reunido no topo do monte Tamalpais. Mas o som mais alto era a voz de Atlas, berrando pragas contra os deuses sob o violento esforço de sustentar o peso do céu.
O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.